Que a paz e o imenso amor de Jesus envolva os nossos corações. Vamos assim, tranquilizando o nosso corpo, nossa mente, permitindo que a paz se faça presente dentro de cada um de nós. E de forma bem serena e tranquila, vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda. E vamos assim carinhosamente agradecendo esses amigos por tanto amparo e auxílio. Vamos sentindo a doce presença de nossa Mãe, Maria. E a essa mãezinha querida, vamos rogando e agradecendo o teu carinho e amparo. Mãezinha materna, cubra-nos com teu amor, com tua luz. E assim vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, para agradecer ao Mestre todos os teus exemplos de amor. Possamos agradecer ao Mestre o teu Evangelho bendito e rogar que nos leve de encontro a Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer ao Pai tudo o que temos, tudo o que somos, que possamos agradecer ao Pai o dom da vida, essa oportunidade bendita de encarnação. E assim juntos possamos dizer: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor de Jesus possa envolver nossos corações hoje e sempre. O tema para as nossas reflexões nessa manhã é justiça. E para que possamos dar início, eu gostaria de dividir com vocês o conceito de justiça que aparece no Livro dos Espíritos, na questão 875, onde Kardec faz a seguinte pergunta: como se pode definir a justiça? E aí temos a seguinte resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Logo adiante, vamos encontrar o seguinte comentário de Kardec: o critério da verdadeira justiça é de fato de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certo de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tornar esse direito pessoal por base do direito do próximo. O Consolador Prometido, a extraordinária doutrina dos Espíritos, nos ensina que a justiça consiste no respeito aos direitos dos outros.
Diz a doutrina espírita que existem duas leis, a lei humana e a lei natural. Sabemos que a lei natural está gravada em nossa consciência. Essa é a lei a que se refere então Jesus. Jesus é um pacificador. Jesus sempre resolveu os conflitos de interesses das pessoas de sua época com equidade, atuando de forma pacífica, conciliatória, sem pré-julgamentos, ou mesmo qualquer tipo de julgamento tendencioso. Jesus é o modelo de aplicação da verdadeira justiça. A equidade utilizada por Jesus equilibrava os interesses de todos os envolvidos e se fundamentava na boa razão e ética. Supria as imperfeições e modificava o rigor das leis dos homens de sua época e de épocas vindouras, tornando-as mais benignas e humanas. O Espírito da Verdade, inspirado por Kardec, nos ensina que o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Não se quer o próprio mal. Devemos, sim, desejar ao próximo o bem. Essa é a essência da religião cristã. O nosso direito pessoal é o direito do próximo. Agir assim é agir de conformidade com Jesus, é agir com equidade. Sejamos então pacificadores como Jesus o é. Que nossas decisões sejam as mais justas e equânimes, e assim atingiremos a verdadeira felicidade e encontraremos em nós o reino dos céus. Saciemos, pois, as nossas ações e exemplos a fome e sede de justiça de nosso próximo, encaminhando para Jesus como guia, como modelo para a humanidade. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver aos seus direitos respeitados. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agisse com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Carregamos conosco essa lei de Deus, dentro de nossa alma, e por isso temos uma voz da consciência, nos alertando para o que é certo ou o que é errado. Essa ideia inata que temos é base para que possamos trabalhar em conformidade com as leis universais e nos ajudar a não falir diante das vicissitudes experimentadas. Termos a noção do certo e errado é o que nos possibilita um freio às atitudes intempestivas e não raciocinadas de maneira cristã. Em todos esses aspectos, o nosso guia seguro é Jesus. Seus ensinamentos vêm em direta ordem de Deus, infinita misericórdia e amor, amor a nós, os seus filhos. Através da consciência é que Deus nos manda pelos seus emissários o verdadeiro guia moral para que os seus filhos não fiquem desamparados diante das situações adversas. Lembremos que Deus é infinita misericórdia e nos ajuda sempre. Basta estarmos conectados com Ele através dos nossos bons pensamentos e nossas boas atitudes. A justiça divina nunca nos abandona e é através do entendimento de que a justiça de Deus é perfeita, poderemos compreender e perdoar as falhas humanas que ainda varrem toda a terra. Um dia, cada uma das criaturas da criação divina será banhada pelas leis de Deus e a elas prestará toda a sua devoção. Somente pelo amor
Seremos capazes de elevar-nos de nossa ignorância e aprendermos com Jesus, o guia e modelo de todo cristão, de como agir e de como amar. O amor. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito também. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Sejamos então a justiça, o amor e a caridade, pois somente assim estaremos exercendo o nosso dever cristão, o de levar o Evangelho de Jesus, através do exemplo, a todos os nossos irmãos. Lembremos aqui daquele que é o maior de todos os sermões, que ao pé do monte reunia multidões, acolhia os sofredores, amparava os caídos e aliviava as dores. No Sermão do Monte, Jesus, em meio à multidão, certa vez disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É inegável que, no mundo atual, quando tudo gira em torno do dinheiro e os homens transformaram a moeda como um motor principal de suas ações, a justiça seja feita para que os que têm muitas posses, muitas vezes contra os menos favorecidos pela fortuna. Vemos no dia a dia uma série de iniquidades. Defrontamos-nos com uma justiça imperfeita e parcial. E muitos dos que aguardavam justiça para uma causa justa defrontam-se apenas com o desencanto. Essa é a justiça dos homens, ainda imperfeita, inconclusiva e sujeita às mudanças com o passar dos tempos. A justiça divina, essa é perfeita, é imparcial, é equitativa e justa. Por isso ela recompensa, no plano espiritual, os que sofreram injustiça na terra. Os injustiçados serão bem-aventurados. Porém, os que se tomaram instrumentos das injustiças devem se defrontar com as duras questões espirituais ao ultrapassarem o limiar do túmulo. Tudo aquilo que eles desfrutaram na terra, lesando o seu próximo, como fruto da injustiça, será contado como falta, que passará a exigir reparações e, inegavelmente, essas reparações somente poderão ter lugar nas vidas futuras, sob a forma de expiação e com um trabalho regenerador, se dará o necessário reajuste. As pessoas que experimentam injustiça na terra têm fome e sede de justiça nos planos espirituais. Por isso a promessa de Jesus é ampla e restrita. Serão chamados bem-aventurados e serão fartos de uma justiça diferente, uma justiça equilibrada e alicerçada nas leis do amor. Serão fartos da justiça de Deus. Como ainda estamos em busca da nossa própria melhora íntima, lembremos daquele que nos é o maior exemplo, Jesus. A sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência, com o objetivo da educação. A Nicodemos, que era doutor de alta câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista, nada diferente daquela que deu a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs lá em Betânia, ou ao ladrão na cruz, que lhe buscava apoio. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal
e sem arrogância ou privilégios, a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. A adúltera, ou a vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que o interrogaram, ou aos saduceus hábeis, aos fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Quando encontrou os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, comprometedoras, usou de energia, sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo. De abuso do poder, falou sobre a renúncia e a arrogância, e fez-se humilde. De exploração, ensinou a generosidade e viveu-a. Propôs que a nossa mão fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes cansavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. Porque o verdadeiro poder, a excelente justiça vem de Deus. E para finalizar as nossas reflexões, eu quero dividir com vocês uma fábula intitulada O Juiz e o Papagaio, que está no livro Céu de Alá. Na opulenta cidade de Cabul, vivia agitadíssima naquele tempo, com um boato veiculado por alguns e outros que afirmavam ser a mais pura verdade. Dizia-se que o prestigiado juiz chamado Fauzi, antes de sair de casa para o exercício de suas funções no tribunal, ouvia os conselhos de um papagaio. Havia até quem soubesse de particularidades sobre o assunto. Falava-se que o papagaio foi trazido das montanhas por um feiticeiro famoso e vivia recluso num rico aposento, longe de visitas e dos ouvidos curiosos. Os mais atrevidos diziam tratar-se de uma ave encantada, que trazia no corpo o espírito de um gênio. Tal papagaio devia dominar os conhecimentos das leis como ninguém, pois o magistrado era conhecido pelas sentenças notáveis que proferia. O caso, então, chegou ao conhecimento do rei Nassim, que se espantou com a notícia e com a possibilidade de um papagaio capaz de orientar as longas sentenças de um sábio juiz. E resolvido a esclarecer o diz-que-disse, mandou chamar então o juiz Fauzi para uma audiência. Frente a frente com o magistrado, perguntou-lhe: seria verdadeira aquela voz que corria pela cidade, abalando os incrédulos e enchendo de infinito assombro os simples e os ingênuos? Sim, ó magnânimo rei, é verdadeira a voz. E continuou: não devo ocultar a verdade. Todos os dias, antes de seguir para o tribunal, ouço os conselhos de um modesto papagaio verde de bico amarelo. Juro pelas barbas de Maomé ser a mais pura verdade. O monarca, então, exaltado, exclamou: não creio que possa existir sobre o céu ou sobre a terra maravilha maior do que essa que acabais de revelar. E o juiz continuou: vejo-me forçada a dizer-vos, ó rei, que meu amigo papagaio só sabe pronunciar duas palavras e com esse limitadíssimo vocabulário consegue me orientar com segurança e clareza todas as minhas sentenças. Com duas palavras, que palavras mágicas são essas? Que servem de dois faróis no meio dos oceanos das leis? Questionou então o rei.
E o magistrado respondeu: bondade e justiça. Justiça e bondade. Eis as palavras que ouço todos os dias do meu fiel papagaio. Interessante o que ele, o juiz, complementa em sua resposta e diz: quando estudo as causas sobre as quais sou obrigado a votar e decidir, esforço-me por ser bom e procuro ser justo. O papagaio, na verdade, trata-se da consciência do magistrado. E notem que ele se refere à ave como um modesto papagaio verde de bico amarelo, ou seja, a consciência despojada de qualquer adorno, condecorações, títulos e opulência. Era apenas a consciência de um homem, filho de Deus, ciente de suas limitações, que se esforçava todos os dias em ser bom e justo. Que possamos assim, então, queridos amigos, como o juiz da fábula, usarmos de nossa consciência e, baseados na justiça e na bondade, buscar as respostas que tanto procuramos em nossa caminhada. Que Jesus ampare e fortaleça a cada um de nós, hoje e sempre. E vamos assim, tranquilizando nosso corpo e nossa mente, deixando fluir os melhores sentimentos, transformando-os em intensas vibrações de amor. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por toda a paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos aqueles que choram e sofrem. Que possamos vibrar muito amor, muita luz por todas as famílias, por todos aqueles que se encontram doentes. Vibremos amor, muita luz por todos aqueles que se encontram hospitalizados num leito de dor. Vibremos muito amor, muita luz por nós mesmos, de acordo com as nossas necessidades. Vibremos amor por nossos familiares, por nossos amigos e por aqueles que se dizem nossos inimigos. Que possamos assim deixar que intensas vibrações de amor possam ser levadas e direcionadas aonde houver maior necessidade. Que assim seja.